Muito bem, vou entrevistar o delegado de polícia, Dr. Sebastião Pereira, delegado regional, que vai nos dar informações sobre as investigações da polícia, daquele caso de elementos que invadiram uma farmácia, colocaram dinamite no caixa eletrônico e depois ainda atearam fogo em um veículo. Doutor, primeiramente agradeço por aceitar o convite, participar do programa e dar esclarecimentos à população de Ariquemes. Boa tarde. Ok, Ricardo, boa tarde aos seus ouvintes. Na realidade, esse fato ocorreu aqui nesse véspera de feriado, né, Ricardo? E a gente, inclusive, já tínhamos aí uma linha de investigação, porque nós tínhamos informações que haviam alguns elementos da cidade de Cuiabá que estariam aqui em Ariquemes, que pretendiam fazer um assalto a banco. A princípio, as informações davam conta que esse assalto ocorreria na cidade de Alto Paraíso. E no final não houve esse fato lá em Alto Paraíso e acabou acontecendo esse aqui na farmácia. E tudo indica que sejam esses elementos, né? Nós já temos uma investigação bem adiantada nesse sentido e tudo indica até mesmo porque até o veículo que foi incendiado era um veículo que era lá de Cuiabá, né? Então isso aí uma coisa vem puxando a outra. Infelizmente você vê que esses fatos que estão ocorrendo corriqueiramente lá na região sudeste, em São Paulo, Rio de Janeiro, aquela região toda, está acontecendo diariamente esses casos de roubo através de explosões de caixas eletrônicos, está se expandindo para todo o país, né? Tivemos aí de início aqui no Mato Grosso, o pessoal eles estão preferindo fazer esses assaltos através de explosão do que fazer o assalto propriamente dito, onde há aquele confronto com a polícia e torna-se mais arriscado para eles, né? Dessa forma, que estão agindo agora na calada da noite, através de uma explosão, é uma ação rápida, imediata, quase nunca a polícia chega a tempo para ver aquele confronto. Então eles estão preferindo isso. E a gente vê que esses métodos estão migrando dos grandes centros lá do sul e sudeste, migrando para as regiões norte, centro-oeste, é o que tem aumentado consideravelmente esse número de assaltos a caixa eletrônicos. Ô, doutor, no tocante à quantidade de elementos, no circuito interno de filmagem do estabelecimento mostram 3 elementos que entram e praticam a ação criminosa, mas cogita-se que possivelmente lá fora teriam mais elementos dando aquela guarita, aquele esquema de segurança para avisar se chega alguém. Procede essa informação? Com certeza, né, Ricardo? Uma ação dessa daí, jamais os elementos vão fazer em 3 elementos apenas, ficarem os 3 lá dentro do estabelecimento correndo o risco de serem surpreendidos com a chegada da polícia. Ao que tudo indica, haveriam pelo menos mais 2 elementos que deveriam estar lá fora naquele carro esperando e prontos para enfrentarem a polícia, né? Que eles sempre agem assim, as primeiras viaturas que se aproximam, aqueles que estão ali na frente fazem o enfrentamento, dando o tempo para que os demais fujam. Então tem uma característica bem marcante de que haveria mais elementos envolvidos. Armamento, doutor. É assustador até pelas imagens que nós vimos o armamento utilizado pelos elementos. A princípio uma escopeta, sem informações, mas pelo jeito um dos elementos carregava mais armamento nas vestes. Sim, olha, esses casos eles sempre estão muito bem armados, com escopetas, com fuzis. Aqui é uma região nossa que é bastante problemática devido a essa proximidade com o estado da Bolívia, onde há um grande número de tráfico de armas e também de drogas. Então aqui você veja que nós temos uma fronteira de mais de 1.300 quilômetros com a Bolívia, onde não existe praticamente nenhuma fiscalização, não existe policiamento, onde é um corredor de entrada de armas, entrada de drogas, saída de veículos, saída de motos que vão para a Bolívia. Tivemos ainda a infelicidade desse decreto governamental lá da Bolívia, legalizando centenas de veículos que ali estão. Quer dizer, isso é um incentivo a mais, né? E isso aí facilita a entrada de armas aqui nessa região. Nós temos informações que esses elementos sempre estão bem armados, sempre armados com fuzis, né, de alta potência, e isso aí nos preocupa bastante. Bom, doutor, pela experiência policial do senhor, seriam elementos inexperientes na ação criminosa de arrombamento à caixa eletrônica? Foi utilizado um dinamite, não foi o suficiente para estourar e realmente que eles tivessem acesso ao dinheiro, ou foi uma fatalidade que realmente não deu certo? Não, isso aí indica que eles são principiantes, dá para a gente denotar isso. Inclusive, você lembra no início do ano, houve aqueles fatos lá em Porto Velho, ali foi o contrário, eles colocaram explosivos demais. Ali aquela agência do Banco do Brasil lá em Porto Velho, da Avenida Calama, foi explosivo demais que estourou praticamente a agência toda, queimou o dinheiro, rasgou tudo. E esse aqui, pelo jeito, foi a menos, que o cofre resistiu ao impacto, não se partindo. Quer dizer, denota-se que são principiantes nesse fato, eles não têm tanto conhecimento da potência que tem esse explosivo para calcular a medida exata.
Bom, queimar o veículo, doutor, qual é a tese da polícia, o porquê queimar o veículo? Indica-se que porque um veículo desse fica abandonado, provavelmente a gente ia colher muitas provas ali, como impressões digitais e outros fatos. Então, queimando o veículo é uma queima de arquivo, né, Ricardo? Temos ali um veículo do qual não se aproveita nada para investigação alguma. Então, essa seria a tática deles, né? Uma informação que eu recebi, eu passo de vocês agora, um levantamento sobre o veículo. Ele já tem informação se é roubado ou não? Essa parte de detalhes está lá com o doutor Evandro, né? Ele que está presidindo o feito, com certeza já deva ter pedido isso, porque hoje, até mesmo porque através da internet nós temos acesso a qualquer dados de qualquer veículo, agora só resta saber quem é o proprietário e fazer esse contato, saber dele. Mas muito provavelmente, Ricardo, tendo em vista, só de você ver o menosprezo que eles têm com o veículo, quer dizer, isso aí não é deles, é um veículo provavelmente roubado, porque um camarada, ele não ia se dar o luxo de queimar um veículo seminovo, principalmente quando tiveram uma ação frustrada, não conseguiram levar dinheiro algum e ainda ficaram sem um veículo, né? Então, com 99%, isso aí trata-se de veículo produto de furto. A polícia está em estado de alerta no tocante à situação lá. Sim, olha, Ricardo, nós temos aumentado bastante o serviço de trabalho de polícia preventiva através do nosso serviço de inteligência. Você vê que semana passada nós tivemos um caso, um assalto que ia ocorrer na cooperativa lá em Montenegro, cooperativa. Nós nos adiantamos, quando os elementos chegaram lá para fazer o assalto, nós já estávamos esperando. Acabaram sendo presos 2 elementos, tentaram fugir e acabaram sendo presos. Então você vê que é um trabalho de inteligência. O trabalho nosso tem que ser esse, tem que ser antecipar os fatos. Quando o bandido chegar lá para fazer o fato, nós já estamos sabendo, já estamos esperando. Isso aí dá excelentes resultados. A Secretaria tem investido muito na área de inteligência. A tendência é investir mais ainda, tanto em pessoal, como a qualificação do pessoal que trabalha nessa área de segurança, de inteligência, como de equipamentos. Porque hoje não dá para você enfrentar o bandido, porque eles não têm nada a perder. Se você que tem um treinamento de policial, você sabe quando você pode efetuar um disparo, principalmente um disparo com uma arma potente dessa, um fuzil, você tem que ter muita parcimônia na hora de usar essa arma para não sobrar para quem não tem nada a ver, uma bala perdida, qualquer. Eles não, eles metem bala, peguem quem pegar e pronto. Então a gente tem que se antecipar, evitar esses conflitos, até mesmo porque surpreendê-los para evitar essa reação, de uma forma que a surpresa seja para cima deles e não para cima da gente. Bom, doutor, para finalizar, por exemplo, esses elementos são de fora, com certeza estão recebendo apoio de alguém aqui, devem estar hospedados em um hotel, ou então ter alugado uma residência, e com certeza não é normal. Se alguém notar algo de estranho, pode ligar para a polícia, passar informações, ajudar a polícia nas investigações sem se identificar. Perfeitamente, Ricardo. Você veja bem que, apesar de hoje Ariquemes é uma cidade de porte grande, uma cidade onde poucas pessoas se conhecem, mas dá para você perceber. Se você veja, você tem aí na sua casa, na sua vizinha, mudou uns elementos que andando de carro novo, ninguém trabalha, ninguém faz nada, é festa, isso é suspeito, é muito suspeito. Um elemento que só sai à noite, durante o dia ficam dentro de casa, grande movimentação de entra e sai de pessoas, isso é muito estranho. Ou principalmente quando trata-se de não tem mulher, não tem criança, é só homens. Isso aí é muito suspeito. Qualquer informação de ações desse tipo, pode telefonar para a gente mantém sempre o sigilo, não identifica essas pessoas e a gente investiga, a gente vai para cima, vamos investigar, faz uma campana, fica ali observando. Isso aí tem dado muito bom resultado através dessas informações. Então aproveita a oportunidade de estar aqui no seu programa. Eu sei que tem uma audiência enorme na nossa cidade. Peça às pessoas, ligue para a gente. Tem o 3510, que é no plantão de polícia. Tem o 190 na Polícia Militar, que é melhor ainda, que ali você não precisa nem de ficha para ligar, você liga direto do orelhão. Tem essas informações, passa para a gente, que isso é de grande utilidade.